Boa tarde. Mais uma vez, é animal, apenas uma música, mas muito a dizer. É animal, apenas uma música, mas muito a dizer. Bom, é animal, é tão voraz esta paixão. Chega a dar medo, não sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar. Me surpreende, me devora, depois some e a alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim, sempre me entrego. É insuportável o poder da paixão e tento entender lá dentro do coração. Fico surdo, fico mudo e fico cego. Bom, esta música me fez ver Deus a nos dizer como realmente somos e por que assim somos. Animais, homens cheios de alguma coisa para nos próprios exterminar. Esta paixão de amar mais qualquer coisa do que amar a Deus. Chega a dar medo quando escolhemos servir a Deus e passamos por provas extraordinariamente espantosas e arrupiar até a alma, espantosas de arrupiar até a alma. Assim também, ninguém sabe o segredo do meu coração com os ensinamentos de Deus. Assim Deus age sem avisar. E quantos testes temos que passar e depois de mesmo me surpreendi, causa sede de ensino, com sua sede de ensinar, de ensinamento, chega a devorar a alma e chora. É inevitável amar a Deus assim, mas eu sempre me entrego. A paixão é algo a ser estudado, avaliado, para que o coração não doa, não saia ferido demais a ponto de perder os sentidos, até mesmo a própria vida. Assim nos vendemos, assim nos vendemos, porque aí seremos cegos, surdos e mudos, sem entender nada das coisas, sem entender, assim nos mantendo cego, surdo e mudo, sem entender nada dos costumes de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Cego, porque não vemos Deus na frente deste palmo. E que os animais cegos, porque não vemos Deus à frente de um palmo. Surdo, porque não queremos a voz, porque não queremos, ou não ouvimos a voz das chuvas, deu um branquinho aqui, pagam que os animais falam ou cantam e qualquer outro tipo. É como se fosse a voz que a gente não consegue ouvir, e Deus conversa com nós como se fosse a voz dos animais, a voz da chuva, dos ventos, tudo que existe, que emite som, é um jeito de Deus conversar, de barulhos que possam gritar, emitir sons. Esta é a voz de Deus. Então, qualquer tipo de barulho que possa emitir os sons, esta é a voz de Deus, é a forma de Deus querer conversar com nós. Mudo porque não estamos prontos para falar com Deus na mesma capacidade para que suas palavras sejam ditas com a maior natureza do amor verdadeiro.
então somos mudos, porque natureza de amor verdadeiro, então somos mudos porque só falamos as coisas mundanas, assim Deus capacita um pecador para fazer aí presença no mundo, para fazer a diferença, a presença no mundo. Você parando para poder entender um pouquinho o que é ser animal, é que a gente passou a viver as coisas do mundo e esqueceu de sermos sensíveis às provas que nos são dadas, ao amor de uma família. Nós brigamos contra pais e filhos, esposas e maridos, amigos, entre trabalhos, uma guerra alheira que vem surgindo de uma forma tão sutilmente que vai levando os corações das pessoas a endurecer, de forma de nos demonstrar que nós somos sim esse animal, Tangorais, esta paixão, porque é apaixonante quando você aprende a lidar ou saber lidar a outra face. É apaixonante você entender a força do perdão, de você perdoar um filho, de você poder abraçar o seu filho de novo antes do fim. Saber que você iniciou uma nova caminhada, se ergueu da cinza, começou tudo certo, que me surpreendeu, me devorou, algo no instante que eu fui devorado. Eu não pude sentir a forma de surpreender, mas às vezes veio tão de repente que me surpreendeu de outra forma, me fazendo assim, ser um covarde, me escondendo atrás das minhas raivas, das minhas dores, de lembranças do passado, a ponto de entender lá dentro do coração que não havia mais forma. E aí eu já estava surdo, mudo e cego, já não podia ouvir, já não podia ver, não podia sentir e muito menos saberia o que sair da boca de minha fora, da minha boca para fora, algo que pudesse acalmar o coração das outras pessoas, principalmente o meu próprio. Então, uma forma de prevenir tudo que nos acontece no nosso dia a dia é a gente interpretar sobre pequenas coisinhas e nos tornar tão grande. É animal. É apenas uma música, mas muito a dizer. Então, se tem muito a dizer, porque nós somos sim surdos, mudos e cegos. Nós andamos perdidos neste mundo de Deus, à procura de algo que nos acrescenta, que nos alimenta. Mas eu vou deixar uma coisinha bem clara para vocês. Se não partir de sua própria mudança para com os outros, não vai adiantar você tentar chegar ao final. Porque você ainda está preso dentro de um espaço que você criou lá atrás e veio te sufocando. Então, qualquer pinguinho no i que estralar diante da sua presença, você vai automaticamente lembrar do que você passou e vai rapidamente ser agredido e irá agredir as pessoas porque você não se preparou para esse tempo de repentino que acontece, para que a gente não vive muito tempo na presença de Deus, para que a gente não possa viver a semelhança de Deus. Essas coisas nos acontecem para nos distanciar e nos manter como um animal, em vez que sermos pessoas santificadas, pessoas abençoadas, magníficos, messias, profetas, homens que foi escolhido por Deus para fazer a diferença no mundo que se vive hoje, deste presente, para um futuro grandioso, que novos messias se surgiriam de grandes famílias que se pôs a viver a presença de Deus, em vez que tentar de continuar vivendo as coisas do homem. É o exemplo de dá tudo que tens, doa tudo que tens e me segue, larga tudo que tens e me segue. São coisas impossíveis, que só será possível se você deixar de ser surdo, mudo e cego, se você parar de querer ver o mundo e ver como Deus agiria, como Deus está vendo e como Deus falaria se a gente realmente é a semelhança dele. Se nós realmente queremos ser conforme a semelhança de Deus. O fruto
deste magnífico exemplo de fazer o melhor. Portanto, existem as mais magníficas estratégias de um estralar de dedo nos fazer sair da nossa linha, do nosso alinhamento, ou como a realidade de uma vida que deveria ser vivida num propósito de um objetivo e exterminar o mal para todos sempre, não deixar com que o mal mais nos possua e assim nos fazer forte, superior a toda a magnitude de estratégia dos nossos inimigos, os ladrões que vêm e roubam nossas ovelhas, todas aquelas que foi construído para a nossa santidade, para fazer homens de fortalezas, de muralhas, homens indestrutíveis, inabaláveis, homens cheios de estrutura e de sabedoria divina para passar uma prova que lhe foi dada, como se estivesse dentro de uma fornalha, e lá dentro, em vez de queimar, estariam dançando, saltitando e felizes, porque não haveria o que temer e saberíamos o que falar para amansar ou acalmar o coração da multidão neste exato momento. Então, animal, não temos que ser animais. Nós não somos surdos, mudos e cegos. A gente pode ver muito além do que a gente imagina. Agora, como que estamos vendo? Como que estamos falando? O que estamos pensando para que a gente entenda de uma vez por toda como que funciona essa estratégia? É que às vezes você precisa ver, ouvir, para você sentir e então reagir sobre tudo isso que você passa na sua vida. Então, cuidado, para que você consiga se transformar a sua vida da água para o vinho, você precisa começar a então compreender por que você está passando essa prova de novo. Qual o motivo, qual o objetivo de Deus estar lhe dando novamente uma chance de você vencer mais uma prova? Porque você precisa saber que se você atravessar essa prova, o que está por vir é maior e melhor para todo sempre. E assim você viverá em paz por toda a eternidade. No estralar de dedo, a vida não precisa ser um animal, mas podemos ser muito maiores e melhores. Felicidade! Que Deus abençoe esse feliz ano novo, que se dá o início de algo que a gente nunca conseguiu construir na nossa vida. É amar Deus mesmo de verdade, acima de tudo, sobre todas as coisas. Pensar como Deus pensa, viver como Deus vive, andar como Deus anda e falar como Ele gostaria que a gente falasse. Nada é feito de nossa vontade, porque a carne é pecaminosa e ela está a todo momento à prova. Para que o Espírito se apodere de nossa carne, é preciso você se doar ao máximo, se sacrificar ao máximo, para não cair em tentação. Então, não vos deixeis cair em tentação e livrai do seu próprio mal. Amém. A oração do Pai Nosso, ele deixou no finalzinho isso aí, para que a gente tivesse esse cuidado. Não vos deixeis cair em tentação. Então, se quer ter um pouquinho da presença de Deus, cuida dessa partezinha e seja cada dia melhor na sua vida. Felicidade eterna. Com Deus.